Eu fico olhando hoje, sabe, pessoal? As pessoas hoje estão totalmente perdidas de Deus. A visão das pessoas, o entendimento das pessoas, a direção de conhecimento de Deus das pessoas estão totalmente fora dos princípios de Deus, do caminho para Deus. As pessoas estão apartadas de Deus pelo entendimento corrompido. O apóstolo Paulo vai dizer isso escrevendo a sua carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 17 e 18. Paulo vai dizer que estão apartados da vida com Deus pelo entendimento corrompido. Porque hoje a gente observa, eu fico olhando e vendo essas pessoas, eu digo, meu Deus, as pessoas estão cegas espiritualmente. Eu não estou falando de uma cegueira ótica, estou falando da cegueira espiritual em relação ao conhecimento de Deus. E eu fico observando, eu fico vendo todo mundo aí se engrandecendo que é de Deus. Todo mundo aí se gloriando das suas vidas, dizendo que é de Deus. Por meio de qual direção? Por meio de qual preceitos? Por onde as pessoas têm a confiança de que são de Deus? Já parou para pensar nisso? Então a gente vê as pessoas hoje, eu observo, e não só eu, creio também que outros que têm a mente iluminada no conhecimento do Evangelho, estão observando as pessoas perdidas de Deus, irmão. Mas tudo dentro de uma mente cauterizada, uma mente cega, achando que estão em Deus. As pessoas hoje, sua visão não está em Cristo, não estão se conduzindo por Cristo, não estão firmando sua vida no alicerce que é a palavra de Cristo, não estão vivendo suas vidas guiadas por Cristo, se gloriam de que são de Deus. As pessoas estão hoje seguindo seus líderes, venerando, idolatrando seus líderes, engrandecendo, idolatrando suas instituições religiosas, seus centros religiosos, que chamam de templo. As pessoas hoje é motivada a estar se congregando, reunindo nesses ambientes, motivado pelos cultos, pelos movimentos, pelas atividades que é proporcionada para o povo dentro desses ambientes. É culto disso, culto daquilo outro. As pessoas perdidas do entendimento de Deus se gloriando porque o culto hoje foi bênção. O culto hoje Deus falou tremendamente. Foi profecia, foi revelação, foi cura, foi poder, foi milagre. Aonde? Cadê a cura? Cadê a revelação? Cadê o poder? Cadê o milagre? Cadê a convenção do povo a Jesus? Mas o povo vive nesse engano, nessa fábula, nessa fantasia, dentro desses ambientes, vivendo esses movimentos que levam as pessoas a se embriagarem no emocionalismo, ser levada pelos ventos de doutrinas. As pessoas vivendo alienadas nesses movimentos, perdidas de Deus, irmãos. A motivação do povo hoje vou para o culto, hoje é o quê? Não, hoje é o culto disso, o culto daquilo outro. As pessoas não têm a sua vida motivada à busca do conhecimento de Deus. Esse é o motivo. Porque muitos estão doentes, perdidos, mortos, separados, adorando a Deus em vão, reprovados da fé, apostatados dessa fé, guiados por doutrinas e demônios, vivendo o evangelho anátemas, sendo negócio de homem, escravizado, manipulado, robotizado na direção dos homens, sendo formados em conceitos e preceitos anátemas, heresias de perdição que o povo está vivendo e crendo. O povo perdido, irmão. Confiando que a sua vida é de Deus por dentro do ambiente, das instituições. Se gloriando na sua vida de aprovação de Deus pelas suas obras, nos sacrifícios religiosos, nas penitências,
onde acreditam porque vai buscar a bênção, vai ganhar a bênção, Deus vai abrir a porta porque estão fazendo o pacto, a campanha, o voto. Suas vidas são entregues, devotas, consagradas para viver como para Deus, guiada por Deus, não é por Jesus, pela palavra, é pelos homens, pela vida de obrigação de igreja. O povo tudo perdido, irmão. Se gloriando na sua veste religiosa, na sua forma de viver religioso, na sua vida de formalidade religiosa, nas suas vidas de atividade religiosa, de compromisso religioso, achando que isso leva eles a estar aprovado por Deus. O povo tudo perdido, irmãos, na verdade de Deus, tudo preso, escravizado, por não ter o conhecimento da verdade. As pessoas não vivem mais para si, as pessoas centralizam suas vidas, seu viver, dentro de compromisso, tarefa e atividade de igreja. Tem gente que é de manhã, é de tarde, é de noite, é de madrugada. Tem gente que é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, presa, escrava em atividade de culto, porque tem um culto disso hoje, tem um culto disso mais tarde, eita, círculo de oração, eita, culto do coral, festa da igreja, festa do departamento, culto de avivamento, campanha, o pacto, voto, marcha, o povo escravizado e preso dentro de culto de igreja, irmão. Foi essa vida que Jesus veio nos dar, não, irmão. Aprisionados, escravizados, alienadas, vivendo o ativismo religioso, o legalismo religioso. Não é essa vida que Deus chama-nos para viver com Ele, não, irmão. Jesus veio para nos libertar, irmão. Jesus veio para nos livrar da opressão, do jugo, do fardo, da servidão do homem, do negócio do homem, sendo negócio de homens. Escravizado, alienado no domínio e na autoridade dos homens. Jesus veio para nos libertar, irmão. O povo hoje escraviza a sua vida em trabalhos e obrigações, centralizando ela, o viver como se fosse para Deus, dentro de um ambiente que dizem que é casa de Deus, irmão. Onde são ensinadas que estão ali trabalhando, se sacrificando, devotando, consagrando, cumprindo responsabilidade e formalidade como obra de Deus, servir a Deus. Jesus não ensinou isso, não direcionou ninguém a isso, irmão. Esse é o problema. A falta do conhecimento. Esse povo destruído da vida espiritual com Deus. Esse povo morto, achando que estão vivos, e espiritualmente estão mortos. Não tiveram vida com Deus ainda. Esse povo que vive essa manifestação de adoração a Deus em vão. É tanto sacrifício, tanta atividade religiosa, tanta obrigação, tanta penitência religiosa. E o povo tudo morto e perdido de Deus, irmão. Jesus não orientou ninguém a isso. A vida com Deus não é por meio desses sacrifícios religiosos centralizado dentro das religiões. A vida com Deus é na nossa vida, no nosso viver, aonde quer que estejamos, na nossa vida normal neste mundo, com o entendimento transformado. A minha vida com Deus é pelo entendimento transformado. Eu vou continuar sendo amigo de todos. Eu vou continuar vivendo a minha vida normal neste mundo. Eu vou continuar vivendo a minha vida considerando, honrando, me comunicando, estando entre as pessoas neste mundo. A diferença vai ser no meu entendimento. O meu entendimento é que está transformado. A minha vida transformada com Deus não é eu deixando de usar camisa, camiseta e começar a usar paletó e gravata. A vida em comunhão com Deus, em santidade para Deus, não é você deixar de usar uma bermuda e usar calça, deixar de usar uma maquiagem, não usar mais brinco, a mulher não usa mais maquiagem, a mulher não ajeita-se mais o cabelo, a mulher não vive mais a vaidade normal deste mundo, porque pecado, vaidade por vaidade, tudo é vaidade. Comer é vaidade, se vestir, comprar roupa nova é vaidade. Isso não leva você a se afastar de Deus? Isso não leva você a santificar a sua vida com Deus? Ninguém está dizendo aqui que tem que andar imoralmente. A imoralidade não é questão de religiosidade, é questão de pudor, de consciência. Você saber o traje em cada lugar que você vai, saber se vestir, não se vestir depravadamente, não se vestir de uma forma escandalosa, se compor, ter modéstia, ter pudor, ter consciência. Isso não é questão de religiosidade, de vida santa, não. É questão de consciência do ser humano. Vida santa com Deus não é você vivendo o padrão, a formalidade religiosa, robotizado na forma de vestir, de andar, de viver dentro daquilo que a religião estabelece. Isso não é vida santa com Deus.
Vida santa com Deus é você viver no entendimento da palavra. Consagrar sua vida, separando ela para andar naquilo que a palavra mostra. Nas suas atitudes, nas suas ações, no seu comportamento interior. Tem que ser governado pela palavra. A palavra que tem que conduzir você nas suas emoções, nos seus sentimentos, na sua forma de comportamento com o próximo, no viver com o próximo, tudo pela palavra. Jesus não deixou, você tem que se vestir como crente evangélico. Você tem que vestir como a religião dos crentes católicos. Você tem que se vestir na formalidade da religião para ser santo, para ser meu. Não! Jesus não deixou nenhuma regra de roupa para ninguém. Jesus deixou uma regra de vida moral, de caráter interior, de conhecimento de Deus, para a gente viver nesse conhecimento, na verdade, sendo verdadeiro com o próximo, não vivendo em mentira para ter satisfação, não vivendo enganando, nem tampouco buscando o mal de ninguém, não guardando mágoa nem ódio, nem tendo ninguém como inimigo, não sendo altivo, nem soberbo, nem arrogante, nem prepotente, nem fingido com ninguém. Jesus nos ensinou a ter um caráter espiritual. Meu caráter interior vai ser formado pelo caráter do que Cristo me ensinou. Não é dentro de uma formalidade religiosa de aparência no exterior. O meu caráter tem que ser trabalhado no interior, para eu viver com as pessoas. Pelo fato de eu estar de camisa ou de bermuda, isso não vai tirar a minha santidade de vida com Deus. Porque o que vale é o meu caráter interior, não é eu botar um paletó, uma gravata e apresentar-se bonitinho na formalidade religiosa e viver das palavras bonitas, falar com mansidão, dizer que eu sou de Deus, eu não posso isso. O que importa é o meu caráter, como está o meu entendimento, o meu interior, verdadeiramente está transformado? O que eu manifesto no exterior é o que está no interior? É isso que nós temos que ter cuidado. O povo está mais preocupado em viver a aparência, o perfil da religião, a formalidade religiosa, o ativismo religioso, o legalismo religioso. Vida com Deus não é por esse meio, por esse mérito, por esse princípio. Vida com Deus é pelo entendimento transformado. Eu agora não sou aquele homem corrupto que tinha maus pensamentos, que era maquiavélico, que era falso, que era hipócrita, que era fingido, que buscava oportunidade para se dar bem, que buscava me alegrar na miséria do outro, que buscava viver aquilo que ia trazer prejuízo para o outro. Eu vivo uma vida santa com Deus com essa transformação no meu entendimento. Hoje eu tenho conhecimento da vida com Deus, não é mais por dentro de religião, não é mais por sacrifício, penitência, flagelo, tarefa religiosa. Hoje eu tenho esse entendimento transformado. A minha vida com Deus hoje é real e verdadeira, presente em Cristo, por Ele, na fé nele. Guardando aquilo que a palavra me ensina. A palavra de Deus não leva ninguém, o conhecimento, a viver uma vida religiosa, de nenhuma religião. A palavra de Deus não orienta ninguém a viver sacrifício, penitência religiosa, dentro de nenhuma religião. A palavra de Deus não ensina ninguém a viver uma formalidade de usos e costumes religioso. A vida com Deus não depende de comer e de beber. A vida com Deus não é questão de se vestir bem ou se vestir mal. A vida com Deus não é questão de vestes no padrão religioso. A vida com Deus é questão de um entendimento transformado, para ter uma vida iluminada pela palavra, transformada para viver na direção de Deus pela palavra. Então as pessoas hoje estão aí vivendo tanto sacrifício, irmãos, tanta penitência. Se você vê, hoje a gente vê as pessoas escravas da religião, defendem a religião, princípios e valores de religião, consagram suas vidas para a religião, onde estão brigando, defendendo seus princípios e seus valores religiosos. Aonde estão vivendo indiferença, se separando do outro por causa dos princípios e dos valores da religião. Aonde estão se colocando melhor do que o outro por causa dos princípios e os valores da religião. As pessoas estão presas, robotizadas, vivendo fanatismo, alienadas dentro de religião. Aí alguém diz, olha, os muçulmanos são extremos. Ele chega a ponto de tirar a vida deles. Por quê? Por causa da religião. Pessoas que escravizam sua vida para viver para a religião, entendendo que é para Deus. Esquece
o viver normal neste mundo, porque Deus ele quer que a gente viva este mundo, a nossa vida normal aqui neste mundo. Deus não nos mandou viver uma vida irracional, uma vida fanática, uma vida centralizada numa religião, uma vida dentro do padrão religioso, não. Deus ele quer que a gente venha viver a nossa vida normal neste mundo, seguindo a paz com todos, honrando e comunicando-se com todos, com um entendimento novo, transformado, para levar para o povo que ainda está perdido desse entendimento, o conhecimento dele. Deus não mandou ninguém estar aglomerando ninguém a defender sua religião, a convidar ninguém para sua religião, a levar ninguém para o seu centro religioso, a mandar ninguém viver sua vida religiosa. Não, não é isso que Deus ensina, que Deus quer que a gente viva e convide os outros a viver. Não é o meu padrão, a minha religião. É o conhecimento de Cristo que eu tenho, que eu recebi. Eu tenho que passar para as pessoas viverem esse conhecimento. Mas as pessoas hoje, cada uma na sua verdade relativa. Cada uma na sua vida de Deus relativa. Cada uma no seu viver de santidade para Deus relativo. E todos estão perdidos de Deus, irmãos. Tem pessoas que tiram suas vidas alienado pela religião. Sabia disso? Tem pessoas que seguem instruções irracionais, não pensam, não analisam, não param para observar, mas seguem instruções que levam eles a estragar a vida deles. Mas o líder dele ensinou, tem que seguir. Pessoas que deixam de falar com suas famílias. Pessoas que permitem que seus parentes morram, mas não transfiguram, não dá doação de sangue, não faz transfusão de sangue. Por quê? Porque a religião ensina para ele que não pode, porque é assim. É a religião, não é Deus. Pessoas que privam sua vida, não pode isso, não pode aquilo. Eles querem, mas eles não podem. Por quê? Porque eles querem viver na formalidade da religião. Eles querem viver agradando o sistema religioso. Eles querem viver a conformidade da vida religiosa. Pessoas sendo privadas de viver as coisas que Deus deu para viver. Pessoas sendo privadas de comer comidas que Deus deu para a gente comer. Mas a religião não permite. Não pode tomar café, não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode isso nem aquilo outro. Gente, o reino de Deus não é por comer e beber. A vida com Deus não é pelo exterior. Deus ele quer mudar a tua vida no teu interior, transformar o novo entendimento, a transformação do teu entendimento. Jesus não veio chamar ninguém para viver uma vida padronizada no sistema religioso, robotizada, alienada pela religião, não. Jesus não veio convidar você para viver a sua vida centralizando o seu viver dentro de um ambiente religioso, nas atividades, nos compromissos, nas obrigações, nas metas. Não. Tudo isso aí é prisão do diabo, irmão. É escravidão do diabo. É uma forma sutil que o povo se alegra, o povo tem satisfação, o povo vive dentro de uma alegria que leva-os à emoção, perdidos de Deus. Na mentira. Perdidos de Deus, irmãos. É preciso conhecer a verdade. É preciso ter o conhecimento da verdade para não estar vivendo uma vida alienada, robotizada, dentro da religião, no domínio dos homens. O povo aí enriquecendo seus líderes. E está aí os escândalos por causa de poder, por causa de posição de ganho. E o povo continua alienado, servindo e mantendo os grandes impérios religiosos, com seus muitos imóveis que chamam de templo, aonde os homens estão lá construindo suas grandes fortunas em nome da fé, através desse povo escravizado por esses homens alienados, onde adoram, veneram, idolatram esses homens. A verdade chega para eles, eles não dão ouvido, porque a visão deles está presa no homem. Para eles, o que vale é o homem, o que ele diz, o que ele ensina. Para eles, o que vale é estar dentro do ministério das igrejas dos homens, porque o Deus desse povo é os seus pastores presidentes, é o Papa, é o Padre, é o líder supremo, que eles entendem, foram ensinados de que são homens de Deus, guia de Deus para a vida deles. O povo tudo perdido de Deus, irmão. Escravizado por esses homens que não têm misericórdia desse povo
ignorantes, que não conhecem a verdade, estão lá, escravizados por eles. O que eles mandar o povo fazer, dizendo que é Deus que está dizendo, o povo vai e faz. É muita mentira em nome de Deus. Dentro desses ambientes, pregada por esses homens. E o povo tudo lá, atrás de agradar esses homens, atrás de posição dada por esses homens, dentro das suas igrejas. O povo tudo atrás de satisfação e de vida de igreja. Tudo preso, escravizado nisso. O diabo vicia as pessoas em atividade de igreja. Você sabia disso? Olha, do jeito que o diabo prende as pessoas no vício do cigarro, do jeito que o diabo prende as pessoas no vício da bebida, onde as pessoas se embriagam, vivem embriagadas, do jeito que o diabo prende as pessoas no vício, o prazer, a satisfação das drogas, o diabo também prende as pessoas no vício, nos prazeres, das satisfações da vida religiosa. Sabia disso? Que a religião é uma prisão igual à droga, à bebida, é uma prisão espiritual que prende o ser humano, escraviza ele no prazer, na satisfação. Do jeito que o homem que está preso nas drogas, ele está preso no prazer e na satisfação das drogas, o homem também que está preso no prazer e na satisfação da vida religiosa. Porque isso ainda é pior do que os demais. Porque dentro da vida religiosa, ele tem mais possibilidade de se manter afastado de Deus, de endurecer o coração para Deus. O homem que está preso no vício da droga, ele ainda tem libertação. Ele ainda tem oportunidade, o coração dele não está tão endurecido para Deus. Ele ainda para ouvir a verdade. O homem que está preso no vício da bebida, ele ainda tem oportunidade de ouvir. O coração dele ainda está disposto, quebrantado, para ouvir a palavra de Deus. Agora, os homens que estão presos no vício, na satisfação, nos prazeres da vida religiosa, esse é mais difícil de quebrantar o coração para ouvir a palavra de Deus. É por isso que eu sempre digo, se tem uma cadeia que Satanás colocou, por onde vai prender o maior grupo de pessoas para impedi-la do caminho a Deus, é a religião. A pior prisão que Satanás prende a humanidade, impedindo-as de chegar a Deus, é a prisão religiosa, é a religião. Porque dentro da religião as pessoas estão convictas de que estão servindo a Deus, presas nas satisfações, na conveniência, nos momentos de satisfação religiosa. Porque a vida religiosa proporciona satisfação para as pessoas. Aquele momento de alegria, de que é de Deus, que está segura, que Deus está dando bênção, Deus está dando vitória. Aquele momento que ele tem, aquele momento de satisfação, de segurança, de que está em Deus, que está protegido. A religião proporciona isso. A sensação que vai no emocional da pessoa. A pessoa no seu interior não tem essa certeza. É só no momento da emoção. Ele ali se alegra, ele ali diz que Deus está operando, que está vendo Deus, que ama o próximo, que é de Deus, naquele momento. Ele vive preso nesses momentos. Para ele continuar buscando a alegria de vida com Deus, ele precisa de cada culto, de cada evento, de cada atividade na religião. É aí que entra o que eu digo, onde Satanás prende as pessoas, porque elas entendem que se não tiver na atividade da religião, se não tiver dentro dos centros religiosos, ela não é de Deus, ela não tem a Deus, ela pode estar afastada de Deus, ela não vai ter a bênção de Deus, ela fica presa, escravizada na atividade religiosa, centralizando a vida dela na religião, porque a mente dela leva ela a compreender que se ela não estiver ali e servindo e ativa, ela não é de Deus. É aí que entra a estratégia do diabo para prender essas pessoas e desviá-la de Cristo por meio desse entendimento de religião, de vida religiosa, essa sensação de que é de Deus por meio disso. Elas estão perdidas de Deus, afastadas de Deus, porque elas negam e não têm a convicção em Cristo, não se gloriam em Cristo, não estão alicerçadas em Cristo. Essas pessoas se gloriam na sua vida religiosa, na sua religião, onde estão alicerçadas e têm a sensação de confiança de que são de Deus por meio da sua religião. É aí que entra o grande desvio
encobertamente na mente desse povo que não percebe e não aceitam a verdade. Por isso que eu digo, é a principal cadeia de Satanás por onde vai levar milhões de pessoas para o inferno, privando elas do caminho do céu, porque a religião endurece o coração do homem para Deus. Dentro da religião, o homem fica com a mente obscurecida, não aceita a verdade. Ele vai reprovar e combater contra a verdade, porque dentro da religião, a mente dele está cauterizada, fazendo ele entender que a mentira que ele foi ensinado é a verdade de Deus. E para ele, tudo de Deus é o que vive na religião. E para ele, de Deus é quem está na religião. Então ele jamais vai aceitar alguém de fora da religião ensinando ele. Porque ele vai se colocar como o que é aquele que deve ensinar. Porque ele está em Deus. Porque ele é de Deus, porque está na religião. O outro não. Ele vai colocar o outro como inferior. Ele vai colocar o outro como não de Deus, porque está fora da religião. E aí, essa pessoa, ela não vai dar ouvido à palavra de Deus. Ela vai resistir, rejeitar, desprezar a direção de Deus para a vida dela. E aqueles que estão pregando não vão ser aceitos por eles. Porque eles vão ver aqueles que estão pregando como não de Deus. Por quê? Porque não está no padrão religioso e nem vivendo a religião deles. Eles colocam, classificam como não de Deus. É aí que entra a grande estratégia do diabo para manter essas pessoas presas e não dando ouvido à palavra de Deus. É isso que eu sempre estou trabalhando aqui, tentando fazer com que as pessoas recebam a verdade para que sejam iluminadas. O meu trabalho é só pregar a verdade, é esclarecer, é levar a defesa da fé, combater o falso ensino. Quem quiser ouvir, que ouça. Quem não quiser, também tem a liberdade. O próprio Jesus Cristo, ele vai dizer que não julga ninguém que não crê nele. Quem não crê nele e não ouvir a palavra dele, ele disse, eu não julgo. Porque já estão julgados pela palavra que estão rejeitando. Não aceitam a palavra para se salvar. Por isso que vão continuar indo à condenação e vão ser condenados porque não deram ouvido à verdade por onde poderiam se salvar. Então, é o trabalho do diabo, prender as pessoas na mentira. Essa mentira que leva as pessoas a acreditar que são de Deus, tendo a sensação de vida com Deus. Porque Jesus vem e diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade que nós precisamos conhecer é a verdadeira vida com Deus, o verdadeiro caminho para Deus, a verdade de Deus que está revelada em Cristo e por Cristo. É por isso que a nossa vida tem que ser iluminada, guiada, dirigida por Cristo, estando em Cristo. Nós não devemos colocar nenhum intermédio entre nós e Cristo. Tem muita gente colocando entre a vida dele e Cristo, a igreja dele, o pastor dele, o sacrifício dele, a prática religiosa dele, a vida moral de usos e costumes dele. Ele coloca isso como mediador entre ele e Cristo, para poder ser de Deus. A minha vida com Deus não é mediada por prática religiosa, por ambiente religioso, por líder religioso, por valores e preceitos religiosos. A minha vida com Deus é mediada, é ligada, é conectada por Cristo. Isso por meio da fé. Eu preciso crer em Cristo dentro daquilo que Ele ensinou para a minha vida estar ligada a Deus. Na comunhão e guardada para a promessa da vida eterna com Deus. E muitos estão perdidos dessa verdade porque estão colocando sua esperança de vida com Deus, alicerçando sua fé, edificando em Deus, por meio da religião e da vida religiosa. E é aí que muitos vão se decepcionar quando partir deste mundo para a eternidade. Gente, eu tenho compromisso em pregar a verdade. Meu compromisso é com o reino de Deus. Alguém pergunta para mim, irmão, o senhor é de qual igreja? Eu não sou de igreja, denominação, de nenhum líder religioso. Eu não sou um produto, eu não sou membro, nem sou propriedade de nenhuma religião. Eu não sou de igreja nenhuma, eu sou de Cristo, igreja de Deus. Eu sou membro da igreja de Deus porque eu sou de Cristo. Eu vivo a minha vida sendo doutrinada, instruída, direcionada por Cristo, porque eu hoje já sou adulto, não preciso mais me alimentar por ninguém. Eu uso a palavra que é o alimento para a minha vida espiritual, mantida em Deus. Eu uso a palavra. Mas tem pessoas que precisam ser alimentadas, ser instruídas. E alguém disse assim, irmão Hélio,
E não é numa igreja que essas pessoas precisam estar para aprender de Jesus. Eu disse, era bom. Era bom se tivesse nessas igrejas o ensino de Cristo. O problema é que essas igrejas, muitas igrejas hoje, não estão formando você discípulo de Cristo. Está formando você, alienando você, levando você a ser um defensor, ativista, vivendo legalismo religioso. Você está sendo formado uma propriedade, um produto da religião, do sistema, não de Cristo. Onde você é orientado a estar subjugado na autoridade e no domínio dos homens, dentro da religião e não de Cristo. Porque Jesus não deixou para o homem aprender dele nenhuma instituição religiosa. Jesus deixou o evangelho para que aqueles que ele vocacionou ensinar o evangelho. Instruir, conduzir, doutrinar as pessoas no conhecimento de Cristo e fazer discípulo para Cristo. Só que hoje mudaram esse princípio. Os homens estabeleceram os ambientes como lugar central e se colocaram como autoridade de Deus para o povo estar dentro do ambiente submisso a eles. Jesus não estabeleceu esse princípio. E dentro desses ambientes, para você viver para Cristo, os homens colocam um bocado de regra, de atividade, de compromisso, de metas, para você cumprir, viver e praticar, como se fosse para Deus. E a partir daí é que você é aprisionado, é levado pelos homens como um negócio deles, porque você agora se desvia de Cristo e vai colocar a tua vida sob devoção e submissão aos homens. Dentro do ambiente, você já foi tirado do ensinamento, da direção de Cristo, porque agora a sua mente vai ser cauterizada no ambiente sobre o compromisso que você tem que cumprir lá, sobre as obrigações que você tem que se submeter, sobre os rituais, os sacrifícios cerimoniais que você tem que viver, praticar e fazer, porque senão você não é de Deus. E a partir daí, você foi desviado totalmente da direção de Cristo, porque Cristo não deixou isso. Cristo não estabeleceu para Pedro, Paulo ou João abrir nenhuma igreja e colocar a sua hierarquia eclesiástica dentro dessa igreja para o povo estar lá submisso a eles. Jesus não deu isso como regra e meta e princípio para os apóstolos viver e praticar. Jesus não orientou nenhum dos apóstolos a colocar-se como autoridade para o povo, como guia para o povo. Jesus não estabeleceu isso. Jesus não estabeleceu para nenhum dos apóstolos levar para o povo um ambiente ensinando que era a casa de Deus, o lugar para o povo ir adorar Ele, o lugar para o povo servir a Ele. Jesus não estabeleceu isso, nem orientou os discípulos a pregar isso. E os discípulos não pregaram isso. Os apóstolos não pregaram nada disso que hoje os homens pregam, ensinando o povo dentro das igrejas. Então, o que Jesus mandou foi pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho é levar a comunicação para aqueles que estão ao meu alcance. Eu, como conhecedor da verdade, vocacionado para o ministério da palavra, eu tenho que cumprir o meu ministério, não é dentro de uma igreja, numa cadeira de governador, de rei, de autoridade sobre o povo. Eu tenho que cumprir o meu ministério entre as pessoas, ensinando, instruindo, doutrinando, orientando, advertindo, corrigindo. Está entendendo? A comunidade. Agora, se a gente se concordar e quiser alugar dentro da nossa concordância, cada um vamos colaborar para a gente alugar um espaço físico, para a gente estar ali congregando, vamos fazer isso. Agora, não dentro dessa hierarquia, não se colocando como maioral, não estabelecendo regra, norma para o povo estar ali, não mistificando o lugar, não centralizando o povo no ambiente. É isso que o povo tem que entender. Que hoje foi mudado esse princípio e os homens com a sua ganância e cobiça para ter lucro e ganho sobre o povo e domínio sobre o povo, criaram os seus ministérios. Colocaram-se como autoridade de Deus nas suas cadeiras de governadores, para o povo estar servindo a eles. Dentro das igrejas deles, tudo isso para manter a cobiça, a avareza e a ganância deles pela causa de ganho. Jesus não ensinou isso. Os apóstolos não tinham templo. Os apóstolos não chamavam ninguém para vir viver oferecendo culto a Deus dentro do templo deles. Eles não tinham cadeira de governador nos templos. Eles não viviam pedindo dízimos e oferta para o povo trazer para o templo. Os apóstolos não viveram esse princípio que hoje, esses homens que dizem que é de Deus, ensinam para o povo esses princípios, estabelecendo dentro dos ambientes que eles criam, como casa de Deus, para o povo se submeter. Então é isso que nós temos que aprender. Você está aprendendo aqui agora.
Você pode ser doutrinado agora dentro dessa instrução. Você pode ler a palavra. Você pode buscar aprender de Cristo, não é dentro de uma igreja, através de um líder. A palavra de Deus não foi restringida, restrita, centralizada dentro de nenhum ambiente para você aprender. Por nenhum homem. A palavra de Deus, ela está sendo levada a todos, em todo lugar. Aonde tem um homem compromissado com o reino de Deus, pregando o evangelho. Eu estou aqui, tem outros irmãos ali, por aqui e acolá, e todos estão sendo aí ministro de Cristo pregando o evangelho. Não preso dentro de um ambiente, estabelecendo o povo ali, como um lugar central místico. Mas aonde tem pessoas, o evangelho tem que ser levado. Não através de uma regra para o povo viver preso, escravizado em uma denominação. Mas dentro do conhecimento de Cristo para o povo ser liberto. É isso, irmãos. Então, que vocês entendam aí o que foi levado aqui, passado para vocês. O meu compromisso é com o reino de Deus. Alguém chegou para mim e me convidou para um ministério. Um ministério, instituição religiosa. Eu disse, eu fui, logo no início eu fui. Mas eu disse a essa pessoa desse ministério, a gente vai trabalhar enquanto a gente estiver de acordo. E eu vou trabalhar a verdade do evangelho. Eu não vou assumir compromisso com o ministério, porque o meu compromisso é assumido com Cristo, com o reino de Deus. Eu vou estar nesse ministério, se esse ministério tiver compromissado com o reino de Deus, aí eu vou estar. Usando o dom e o talento que Deus me deu, a vocação que Deus me deu, para trabalhar nesse ministério, formando discípulo para Cristo. Eu não vou trabalhar para o ministério. Eu vou trabalhar para o reino de Deus. Então eu fui para esse ministério, mas eu tinha dito à pessoa desse ministério que nós só íamos permanecer andando junto de acordo enquanto estivéssemos no evangelho. Porque o meu compromisso é agradar a Deus, não é a homem. Não é a presidente de ministério. Não é a presidente de nenhuma igreja ou instituição. É a Deus. Então eu passei um tempo nesse ministério. Mas a partir do momento que eu fui conhecendo a realidade, fui vendo a situação, fui vendo a condução do povo, fui vendo o povo sendo instruído e praticar isso e aquilo outro, que não estava no evangelho, eu fui agora, entendeu? Recuando. Eu fui agora trabalhando a verdade do evangelho e já fui aborrecendo. Então chegou um momento que o presidente desse ministério, ele veio a mim para que eu colocasse um movimento de culto para o povo viver dentro da igreja, da instituição que eu estava pastoreando. Para que eu viesse conduzir o povo nesse movimento. Eu disse, não vou fazer isso. Porque isso não é o evangelho. Eu não vou me submeter a isso. Não, mas você está nessa igreja, você é o presidente, você é o presidente dessa igreja, o dirigente dessa igreja. Você tem que fazer isso. Porque o teu pastor, presidente, está te mandando. E tu está a serviço do ministério dele. Eu disse, não. Eu não quero saber se o ministério está me dando uma oferta, está me dando moradia, está me dando condições de veículo. Eu não quero saber disso. Eu não estou aqui por isso. Eu estou aqui para trabalhar para o reino de Deus. Para estar submisso no governo de Cristo. Se o homem não está submisso no governo de Cristo, eu não vou seguir o homem na direção dele, porque está fora. Eu vou me manter fiel a Cristo. Eu disse, eu não vou trabalhar isso para o povo. Eu não vou comunicar e nem participar, nem tampouco dirigir esse movimento de campanha para o povo viver. Campanha da marcha, campanha disso, eu não vou participar disso. Isso não é o evangelho. Isso não leva esse povo a Cristo. Isso vai manter esse povo alienado, perdido de Deus, vivendo o sacrifício de tolo. E eu não estou aqui para concordar com isso. Então eu disse, não, mas então eu saio. Foi aí que eu me excluí. Eu saí do sistema. Eu saí do sistema. Porque eu não vou viver de acordo nem na regra do sistema para agradar o homem do sistema. Meu compromisso é no reino de Deus, para agradar a Deus e não ao homem. Que eu saí, irmão, mesmo perdendo os privilégios que eu tinha. Isso não me levou a me submeter, porque eu não estou atrás de causa de ganho para minha satisfação. Eu estou atrás de viver uma vida para agradar a Deus, que é quem me sustenta, que me mantém, quem me galardoa, quem me cuida, quem me envia e quem me dá a graça e a sabedoria para eu permanecer fazendo a obra dele. Foi ele que me elegeu, não estou atrás de consagração do homem.
Eu não estou preocupado com a posição do homem, porque a posição que eu tenho já é muito gloriosa. A posição que eu tenho dada por Deus é estar em Cristo para estar na promessa dele. Isso para mim basta, irmão. Eu não vou buscar agradar ninguém, me submeter ao ministério dentro da regra, do estatuto, das normas, da doutrina, da linha doutrinária, da linha de pensamento daquela instituição. Não. Então é o que eu digo sempre, ninguém pode servir a dois senhores. Ou você se proporciona a perder, desgastar-se, expor, dedicar sua vida a Cristo no governo dele, ou você continua na satisfação, na conveniência, tendo suas conquistas dentro da religião, sua causa de ganho, suas posição, suas consagração, seus convites para estar no púlpito pregando. Vocês escolhem isso, então vá agradar o homem e no final viver a maldição que está preparada para todos aqueles que buscam a glória do mundo, não a de Deus. Quer a glória dos homens? Fica aí. Eu quero a glória de Deus, eu quero buscar agradar a Deus. Cumprir a missão que Ele me deu, na vocação que Ele me deu, cumprir o ministério de pregar a verdade. Eu não tenho nada com a mentira. A minha vida, ela está na luz. Eu não vou me deixar contaminar pelas trevas. Eu vou pregar a verdade para aborrecer as trevas e condenar as obras infrutuosas das trevas. Se eu estiver no ministério, não venha com campanha para eu botar não. Não venha ensinar o povo a vir para a casa de Deus, a buscar adorar a Deus, a estar buscando monte, a estar fazendo pacto, voto. Não, isso não tem nada a ver com o evangelho. Tem nada a ver com o evangelho. Eu jamais vou me submeter a algum ministério para concordar com ninguém para estar na conveniência, para poder estar ali no ministério, para poder estar recebendo posição, consagração. Não. Não venha para mim, não. Você tem que pregar que tem que dar o dízimo, tem que cobrar a oferta do povo como o povo tem que ter a obrigação. Não, isso não é o evangelho. O evangelho não ensina ninguém a dar dízimo. O evangelho não ensina ninguém a dar oferta em todo culto. Todo culto tirar oferta, todo culto oferta. Os apóstolos não ensinaram. Ninguém dá dízimo nem oferta. Porque os apóstolos não ensinavam o povo a escravizar sua vida em atividade de culto. Todo dia, o dia todo dia, irmão. Culto na segunda, na terça, na quarta. O povo está lá, cumprindo a atividade da religião, mantendo o funcionamento da religião, para entrar o lucro para o homem que está lá, recebendo todo o lucro do povo financeiro. E tudo perdido de Deus. Meu compromisso é fazer discípulos para Cristo. Meu compromisso é ministrar a verdade do evangelho. Meu compromisso é combater os falsos ensinos, os falsos profetas, reprovando as obras infrutuosas das trevas. Jamais eu vou me acomodar, jamais eu vou me comunicar, jamais eu vou compactuar, jamais eu vou viver a conveniência dentro desses ambientes religiosos para me manter na satisfação religiosa. Eu não tenho nenhum problema de ser excluído do meio deles, do grupo deles, do ambiente deles, porque a minha vida, ela está priorizada a estar em Cristo. É o lugar que eu tenho que preservar, ser prudente a estar para não me desviar dele. Porque se eu sair de Cristo, eu perco a direção de Deus. Igreja não. Se eu me adaptar dentro de uma igreja, eu me perco de Deus aí. Eu tenho que me adaptar, me firmar, me edificar em Cristo para que eu esteja em Deus. Não é em igrejas, na direção do homem, buscar agradar o homem. Eu não estou nem aí com a oportunidade que o homem tem para me dar. Eu já fui chamado a receber um compromisso de estar na frente de trabalhos, dirigir congregações, ter oportunidades com ganhos, com satisfação financeira dentro de ministério. Não, meu amigo. Se eu condeno o que esse ministério está pregando, se eu prego a verdade que contraria o que esse ministério está pregando, eu vou fazer o que nesse ministério? Me diga isso. Se eu hoje prego contra o que o povo está sendo instruído e ensinado dentro desses ministérios, eu vou fazer o que dentro desse ministério? Eu vou me acomodar, eu vou me corromper, eu vou me deixar levedar os bons costumes do conhecimento de Cristo para me deixar contaminar com as heresias, com o fermento que leveda a massa, com o evangelho anátema,
com as heresias e doutrinas de demônios que o ministério, que o sistema religioso leva para o povo, eu vou passar a viver isso se eu hoje prego o contrário a isso? Não, meu amigo. Eu sei em quem tenho crido, eu sei aonde estou firmado, eu tenho a convicção, a alegria, a certeza da minha salvação. Eu não preciso de igreja, eu não preciso da direção do homem, eu preciso do conhecimento de Cristo, e isso eu tenho, e nele eu me mantenho. Mas não me deixo corromper pelos muitos convites que eu recebo para estar dentro de ministério. Não, não, não. Se eu quisesse, eu estava. Tem gente que diz assim, você está revoltado, porque você não teve a oportunidade, porque o pastor não te deu, não te consagrou dentro de ministério. Eu nunca vivi. O tempo que eu estava dentro de igreja, dentro do sistema, eu nunca busquei isso. E se eu quisesse, eu tinha, porque isso veio para mim sem eu pedir. Mas eu nunca busquei isso. Eu nunca voltei minha atenção para nenhum ministério. A minha atenção foi sempre voltada para Cristo, para a palavra. E o ministério que ele me deu, eu cumpro. Não é dentro de igreja, é com as pessoas aonde quer que eu esteja. Eu nunca vivi atrás de consagração, de posição, de palco, de plateia, de oportunidade de igreja. Porque a oportunidade que Deus me deu não é restrita e escravizada dentro de igreja. É com as pessoas aonde eu estiver. Eu exerço o ministério que ele me deu, amém? Então que Deus abençoe a todos, que vocês entendam isso. Sejam libertos, você que tem o chamado de Deus, você que tem a vocação, você que foi chamado para a obra do reino de Deus. Não se deixe prender, escravizar-se. Não se deixe ser negócio do homem. Não se corrompa, não se venda. Não busque agradar o homem por satisfação dentro de ambiente religioso. Mantenha-se firme e fiel a Cristo, ainda que você padeça, mesmo que você se desgaste, mesmo que você entre numa zona de desconforto, mas o importante é agradar a Deus, porque a nossa vitória, o nosso galardão vem do Senhor. Amém? Não é de homem nenhum.